A paz do Senhor a todos, e hoje o nosso devocional está em uma visão diferente. Vamos então ao nosso 13º dia. E a visão que o Senhor colocou no meu coração como título hoje é: A segurança em Deus nos faz ver milagres. Baseado no capítulo 6 de Daniel, no versículo 7 ao 11, nós temos uma breve história contada de Daniel, que naquela época Daniel ele era um homem preferido no reino. E daquela forma, os presidentes do reino, governadores, príncipes, conselheiros e capitães reuniram-se para estabelecerem um estatuto real a fim de certa forma tirarem Daniel de toda aquela preferência e honra que ele tinha. E como eles fizeram? Como o versículo vem trazendo para a gente, eles escolheram uma forma de se unirem e criarem esse decreto que durante 30 dias Daniel e outros homens naquele momento estariam impedidos de adorarem e suplicarem ao seu Deus e dando honra somente ao rei. E eles já imaginavam que Daniel não se sujeitaria a isso. Então, esse decreto, obviamente, foi criado para que eles pudessem tirar Daniel, daquele momento que ele estava. E a punição seria que ele seria lançado à cova dos leões, qualquer um que desobedecesse o decreto naquele momento. E a Bíblia nos conta que aquele decreto era um decreto de lei como Medo e Pérsias, que era um decreto que, de certa forma, não se alterava. E como a gente pode ver diante do restante de que Daniel nos conta, ao longo do tempo, quando Daniel descobre esse decreto, ele vai para sua casa, ele entra em casa e ele simplesmente começa a fazer a sua oração durante 3 vezes ao dia, como de costume ele já fazia, orando ao Senhor para que o Senhor, naquele momento, o ajudasse. Bom, diante dessa situação, a gente pode ver que grandes homens se levantaram contra um grande homem de Deus. Mas Daniel sabia ao Deus em que ele servia. E se você observar atentamente, de um lado nós temos, na verdade, 2 lados firmes. De um lado nós temos ali um decreto que de certa forma não se alterava e que durante 30 dias teria que ser adorado a um Deus que não fosse ao Deus verdadeiro. E de um outro lado, nós também tínhamos um lado firme, que era a posição de Daniel, onde aquilo que ele servia, a fé que ele tinha também não se alterava. E quando nós temos 2 lados firmes, o resultado só existe através de um milagre, que é o que nós vamos ver na sequência. E Deus nos mostra através da vida de Daniel que a oração é a chave da vitória. Daniel poderia muito bem ter ido para sua casa e feito de forma diferente como ele já fazia. Ele poderia ter orado como era de costume, com as portas, com as janelas abertas em direção ao templo. Mas ele poderia muito bem ter fechado as janelas e orado ao Senhor, porque o Senhor não deixaria de ouvi-lo. Mas se ele tivesse feito isso, ele estaria mostrando que o Senhor, a fé que ele tinha, estaria simplesmente se redimindo ao decreto naquele momento. Ele estaria se redimindo ao medo e à insegurança. E eu quero trazer para você sobre isso neste dia, que Daniel, ele escolheu a todo tempo honrar ao Senhor independente das circunstâncias. E a Bíblia nos dizer que ele fez uma oração de forma como ele já fazia antes, isso só nos mostra que nos dias maus, nos dias bons, nós devemos orar ao Senhor e realmente ter a plena segurança naquilo que Deus pode fazer com as nossas vidas. Porque ele viu que o milagre é porque ele viveu na plena segurança de Deus.